E aí pessoal, tudo bom? Já falamos em aulas anteriores sobre bactérias, sobre os protistas, sobre os fungos e agora a gente vai falar sobre os animais. Existem diversos grupos que o reino dos animais ele é dividido. Só que a gente vai estudar só alguns grupos mais principais, que são aqueles que a gente conhece mais, são mais conhecidos, a gente tem mais contato. E quais são esses? Bom, vamos lá, vamos começar pelo primeiro. Os poríferos têm como representantes as esponjas. Não é essa esponja. É essa esponja. Tá? Eles têm como característica principal a presença de poros no corpo, por isso também chamados de poríferos, portadores de poros. Eles são animais sésseis, ou seja, eles não se locomovem, eles são fixos. E são animais filtradores, ou seja, eles obtêm a sua alimentação filtrando a água do mar que entra pelos poros. Então ele retira o alimento e a água ele joga para fora. Os quinidários, eles têm como representantes as águas-vivas, as anêmonas, as caravelas, as hidras, os corais, entre outros. Eles têm como característica principal a presença de células urticantes, chamadas de quinidócitos ou quinidoblastos, que são células que estão presentes nos tentáculos deles, que ao um animal tocar nesse tentáculo, essas células presentes nos tentáculos soltam uma substância urticante que vão promover a paralisação desse animal, se for um animal de pequeno porte. Se for um animal de grande porte, como nós, por exemplo, causa o que nós chamamos de queimadura, que na realidade não é bem uma queimadura, mas é uma irritação. Só que como ela dói muito, diz que é queimadura. Tá? Outra coisa, já que possuem tentáculos, em alguns tipos de quinidários, esses tentáculos eles ajudam também, auxiliam na locomoção desse animal. Por exemplo, nas medusas. Quem são as medusas? Nós temos, por exemplo, a caravela e a água-viva, mas também ajuda na captura de alimento nas formas de pólipo, como, por exemplo, a anêmona do mar e a hidra. Eles podem viver formando colônias, como, por exemplo, os corais. Os platelmintos, eles são vermes com corpo achatado, daí o nome platelminto. Plate achatado é o minto verme, então vermes achatados. Achatados dorso-ventralmente. Por quê? Porque existem animais achatados lateralmente, como por exemplo alguns peixes. E são animais achatados dorso-ventralmente. São vermes achatados. Como representantes, nós temos, por exemplo, algumas espécies que são vida livre, como por exemplo a planária, e espécies que são parasitas, como por exemplo a tênia, também chamada de solitária. Parece macarrão, né? Lembra disso na hora que tu for comer. E o esquistossoma, que vai causar uma doença chamada esquistossomose, ou também chamada de barriga d'água. Os nematóides. Os nematóides são vermes também, assim como os platelmintos, mas são vermes agora de corpo cilíndrico. Eles podem ser de vida livre, mas alguns são parasitas. Parasitas, por exemplo, de plantas, de raízes de plantas, mas alguns são parasitas dos animais, como por exemplo o ser humano. Os nematóides, que são parasitas de ser humano, eles causam algumas doenças, como por exemplo a ascaridíase, a ancilostomose, sendo que a ascaridíase ela é causada pela lombriga e a ancilostomose é causada pelo ancilóstoma. Detalhe, a ancilostomose ela é conhecida popularmente como amarelão. Os anelídeos, eles são animais que possuem o corpo todo segmentado, anelado, daí o nome anelídeo, em referência a esses anéis em que o corpo dele é dividido, segmentos que o corpo dele é dividido. Eles são animais que são de vida livre e eles podem viver tanto em ambientes terrestres como aquáticos. No caso dos aquáticos, vivem tanto em ambientes marinhos, ou seja, água salgada, como ducícolas, ou seja, água doce. Eles são divididos em 3 grupos, os oligoquetos, os poliquetos e os hirudíneos. Como exemplo de oligoqueto, nós temos a minhoca. Oligoqueto significa poucas cerdas. O que seriam cerdas? Seriam como se fossem pequenos pelinhos no corpo desse animal que ajudam na locomoção. Então, por exemplo, a minhoca ela é do grupo dos oligoquetos, tem poucas cerdas. Os poliquetos, várias, possuem várias cerdas. No caso dos poliquetos, a maioria é marinho. E existem os hirudíneos, que são aqueles animais em que possuem pouquíssimas cerdas ou até nenhuma. Como exemplo de hirudíneo, nós temos a sanguessuga. E no caso da sanguessuga,
ela tem uma característica que seria a presença de ventosa, que vai auxiliar na fixação desse animal no corpo de um outro animal. Os moluscos, eles são animais de corpo mole, daí o nome moluscos, vem do grego, que significa mole, e eles vivem em diversos locais, mares, rios, em ambiente terrestre, em lagos. O corpo, geralmente, ele tem uma concha e é dividido em 3 partes. Cabeça, onde estão os órgãos sensoriais, como, por exemplo, olhos e tentáculos. O pé, que geralmente é musculoso e é utilizado para locomoção. E a massa visceral, que é onde estão os órgãos internos dele. Detalhe, nessa massa visceral ela é recoberta por uma estrutura chamada de manto. E é o manto que é responsável pela secreção da concha. E quais são os 3 principais grupos de moluscos? Bom, nós temos os gastrópodes, gastro, estômago, podes, pé, ou seja, o pé ligado diretamente à região gástrica dele. Como exemplo, nós temos o caracol, o caramujo, a lesma. Eles podem ter concha, como por exemplo o caracol, ou não, como no caso a lesma. Nós temos os cefalópodes, onde o pé ele é ligado diretamente à região da cabeça, por isso cefalópodes. E como exemplo nós temos o polvo, a lula, o lula molusco. E esses tentáculos eles servem para ajudar na locomoção e na captura de alimento. Além disso, também tem o Nautilus como representante dos cefalópodes. E os bivalves, que possuem uma concha que é articulada, onde ela pode abrir e fechar. Como exemplo, nós temos os mariscos, as ostras e os mexilhões. Nós temos os artrópodes, que são o grupo de animais com maior variabilidade de espécies. No caso dos artrópodes, eles têm as seguintes características. Bom, o nome artrópode, artro, articulação, podes, pés. Então eles possuem pés articulados, pés com articulação. Então eles possuem apêndices articulados, como por exemplo pernas e antenas. Eles possuem um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo. E esse esqueleto externo ele é quitinoso, ou seja, ele é feito de uma substância chamada de quitina. E eles promovem o que nós chamamos de muda ou ecdise, que é a troca desse esqueleto periodicamente para que eles continuem crescendo. É como se fosse uma roupa. Você está crescendo e aquela roupa fica apertada, você tem que trocar. Você vai trocar a roupa por alguma mais folgada e você vai continuar crescendo. Depois de um tempo, essa roupa vai ficar apertada, tem que trocar de novo. Então é assim que a ecdise ou muda. Ou seja, o artrópode ele tem que estar o tempo todo trocando de esqueleto para que ele possa continuar crescendo, já que essa roupa, esse esqueleto, ele vai ficar apertado depois de um determinado tempo e vai impedir o crescimento. Por isso que ele tem que trocar. E quais são os grupos em que os artrópodes são divididos? Bom, primeiro grupo de artrópodes nós temos os crustáceos, que são na sua maioria marinhos e que possuem uma carapaça bem forte, bem rígida. Pelo menos em alguma parte da sua vida. Como exemplo de crustáceos, nós temos tatuzinho de jardim, caranguejo, camarão, siri, lagosta e as cracas. Outro grupo de artrópodes são os insetos, que tem como seguinte característica. Eles possuem o corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem 6 pernas, 3 de cada lado, ou seja, 3 pares. Possuem um par de antenas, ou seja, 2, e alguns possuem asas, o que permite uma grande locomoção, e uma grande variedade de ambientes que eles possam colonizar. E como exemplo de inseto nós temos borboleta, besouro, mosquito, barata, mosca e assim por diante. Outro grupo de artrópodes são os aracnídeos, que tem como representantes aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Características dos aracnídeos são o corpo dividido em 2 partes, o cefalotórax e o abdômen. Por que cefalotórax? Porque houve uma fusão da cabeça com o tórax, originando o cefalotórax. Outra, eles possuem 8 patas, 4 pares, e não possuem antenas. Eles possuem também 2 pares de apêndices perto da boca. Um par de apêndices são as quelíceras,
que no caso das aranhas serve para inocular veneno nas que são peçonhentas, lógico, e o outro par de apêndices são os pedipalpos, que no caso, por exemplo, ele é bem desenvolvido no escorpião, que vai formar as pinças. E no caso do escorpião, ele inocula veneno por meio de uma estrutura chamada de aguilhão, que ela fica ali na ponta da cauda do escorpião. E o último grupo de artrópodes são os miriápodes. Miriápodes nós temos dois tipos, nós temos os quilópodes e os diplópodes. Exemplo de quilópodes são as centopeias. Exemplo de diplópodes são os emboás, como chamamos no norte do país, ou piolho de cobra, como nós chamamos aqui na região sul ou sudeste também do país. Sendo que, por que recebe o nome de miriápodes? Pela quantidade de pernas que eles possuem. Então, miríade, ou seja, muitos, tá? Miriápodes, muitas pernas. Mas no caso, por exemplo, a centopeia, o corpo ele é segmentado. Ela possui um par de pernas por segmento. Já no caso dos diplópodes, duplo, eles possuem 2 pares de pernas por cada segmento. Sendo que no caso dos miriápodes, no caso dos diplópodes, eles não possuem estrutura inoculadora de veneno. Já no caso dos quilópodes, como a centopeia, possui uma estrutura inoculadora de veneno. Outra, os quilópodes, eles não se enrolam. Os diplópodes, eles se enrolam, que é uma forma de defesa contra predadores. Os equinodermos. O que são os equinodermos? Equino significa espinho, dermo significa pele. Então, é um grupo de animais que possui uma pele com espinhos. São todos marinhos, vivem todos no mar, e eles possuem uma estrutura, as pequenas projeções que ajudam, auxiliam na locomoção deles. Essa estrutura ela é chamada de pés ambulacrários e podem ser divididos em 5 grupos. Quais são os grupos de equinodermos? Primeiro, os asteroides, que são animais que possuem geralmente 5 braços, como por exemplo a estrela do mar. Os equinoides, que têm um corpo arredondado e cheio de espinhos, como forma de defesa. Exemplo, o ouriço do mar. Os ofiuroides, que possuem também 5 braços, mas diferente ali da estrela do mar, os braços são fininhos. Então, como exemplo de ofiuroide, nós temos as serpentes do mar. Os holoturoides, que possuem um corpo alongado e não têm braços, como por exemplo o pepino do mar. E os crinoides, que possuem diversos braços bem fininhos e eles ficam presos a um substrato, que pode ser, por exemplo, uma rocha. E agora vamos falar, no caso, dos vertebrados. Vertebrados, vamos falar de 5 grupos: os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pessoal, é esse chato aqui, ó, que fica miando enquanto eu tô gravando as aulas, ó. É o Batman. Né, seu chato? Então, os peixes são os primeiros grupos de vertebrados. Por que vertebrados? Porque possuem uma coluna vertebral. Os peixes, eles são todos aquáticos. Eles têm o corpo recoberto por escamas. Em alguns, as escamas são substituídas por placas ósseas. Eles possuem também algumas estruturas que servem para locomoção, como as nadadeiras, e possuem uma estrutura sensorial que ajuda na percepção, que é a linha lateral. Possui uma estrutura chamada de bexiga natatória ou vesícula gasosa, que é uma estrutura que ela se enche de gases para que o peixe possa flutuar. Por exemplo, quando o peixe ele enche a sua bexiga natatória de gases, ele fica mais leve e ele então flutua. Quando ele quer descer um pouco mais, essa bexiga natatória ela esvazia de gás. O gás sai dela e ele então afunda. Na grande maioria dos peixes, a respiração ela é feita por brânquias que retiram o gás e o oxigênio que está dissolvido na água, e essas brânquias são protegidas por uma placa que fica na lateral do corpo, chamada de opérculo. Os peixes são divididos em 2 grupos: os condrictes, ou peixes cartilaginosos, em que o esqueleto deles é formado por cartilagem. Como exemplo, nós temos o tubarão, a raia e a quimera. E os peixes ósseos, que é aqueles em que o esqueleto é formado por tecido ósseo, que é todo o resto.
Segundo grupo de vertebrados, os anfíbios. Recebe esse nome porque anfi significa ambos, dos dois lados, e bio significa vida, e anfíbio significa duas vidas. Ou seja, porque eles vivem uma parte da sua vida na água e uma parte da sua vida em terra firme. Eles possuem a pele extremamente úmida e detalhe, quando estão na fase larval, eles respiram por brânquias, mas então quando estão na fase adulta, eles respiram por pulmões ou pela pele, respiração essa chamada de cutânea. Os anfíbios podem ser divididos em 3 grupos. Primeiro, os anuros. Os anuros são anfíbios que não têm cauda, eles possuem 4 membros, se locomovem por meio de saltos, e os machos eles produzem sons que são chamados de coachos. Esse som ele serve tanto para atrair as fêmeas como para marcar território. E são exemplos de anuros, os sapos, as rãs e as pererecas, que são 3 animais completamente diferentes um do outro. O segundo grupo de anfíbios são os urodela. No caso dos urodelos, eles possuem um corpo mais alongado, possuem uma cauda e possuem 4 membros também. Muitas espécies são totalmente aquáticas e como representante nós temos as salamandras. E o terceiro grupo de anfíbios é o grupo ápoda, ou seja, sem pernas. Esses indivíduos, eles então possuem o corpo alongado, como eu falei, não tem pernas, se locomovem por rastejamento. Alguns são escavadores e um bom exemplo seria as cecílias. A cecília ela também é conhecida como cobra cega. Por que cobra cega? Porque elas possuem um tegumento que recobre o olho. Terceiro grupo de vertebrados, os répteis. Os répteis representam o primeiro grupo que realmente tem um ciclo de vida totalmente feito na terra e não parte em água como nos anfíbios. Eles não dependem mais da água para se reproduzir ou para realizar suas trocas gasosas, ou seja, respirar. E essa sua independência da água e por ter o seu ciclo de vida feito totalmente em terra, só foi possível devido a algumas características. Quais são elas? Eles possuem uma pele que é recoberta por escamas ou placas, o que vai conferir uma resistência à perda de água. Diferente dos anfíbios, a pele não participa da respiração, em que é feita totalmente por meio dos pulmões. Os seus ovos são recobertos por uma casca dura, em que confere uma resistência à perda de água. E eles perdem pouca água ao eliminar urina, diferente dos outros vertebrados que perdem muita água ao eliminar urina, como por exemplo os anfíbios e os peixes. Os répteis são divididos em 3 grupos. Os quelônios, que possuem uma carapaça dura, que serve para a proteção contra predadores e também contra choques mecânicos. Como exemplo de quelônios, nós temos tartaruga, jabuti e cágado. Os crocodilianos, que possuem o corpo revestido por placas córneas. E como exemplo nós temos os crocodilos, os jacarés e os gaviais. E os escamados, que possuem esse nome por ter o corpo recoberto por escamas. Como exemplo, as serpentes e os lagartos. Quarto grupo de vertebrados são as aves. No caso das aves, elas têm como características a presença de bicos, de penas. Os membros anteriores eles são modificados em asas e também possuem algumas estruturas chamadas de sacos aéreos. Esses sacos aéreos eles servem como se fossem reservatórios de ar, que vão auxiliar nas trocas gasosas no pulmão, mas que também servem para auxiliar no voo das aves, já que quando esses sacos aéreos se enchem de ar, eles então vão deixar a ave com menor densidade. Lembrando que esses sacos aéreos são prolongamentos dos pulmões. Só lembrando que todas as aves possuem asas, mas nem todas voam. E no caso das penas, essas penas elas auxiliam tanto no voo, mas também no caso de algumas aves, auxiliam na atração de um parceiro sexual, já que as penas podem ser de diversas cores que podem chamar a atenção. E além dos sacos aéreos, as aves também possuem o seu formato aerodinâmico, que facilita o seu voo por diminuir a resistência ao ar, e também possui o que nós chamamos de ossos
pneumáticos, ou seja, são ossos que são ocos por dentro. Isso deixa com que a ave ela fique menos pesada. Isso facilita também ao voo. E as aves elas possuem diversos papéis no ambiente, entre eles polinização das flores, como no caso do beija-flor, a dispersão de sementes, como no caso da gralha azul, ou também no caso de controle biológico, como por exemplo a garça vaqueira, que ela come os carrapatos presentes no gado. E o último grupo de vertebrados são os mamíferos, que possuem, na sua grande maioria, vivem em ambiente terrestre. Alguns são adaptados à vida aquática, como por exemplo os golfinhos, os botos e as baleias. Mas, independente disso, todos possuem respiração pulmonar, respiram por pulmões, independente do ambiente onde eles vivam. Os mamíferos têm como característica a presença de glândulas mamárias que vão produzir o leite para a alimentação da sua prole. E esse leite ele é ejetado por meio dos mamilos, pelo menos na maioria dos mamíferos. Existem alguns que não possuem mamilos, como por exemplo o ornitorrinco. Eles também possuem pelos. Esses pelos eles são exclusivos dos mamíferos. Nenhum outro tipo de animal possui pelos. Pelos só existem em mamífero. E assim como as penas nas aves, os pelos nos mamíferos também são responsáveis pela manutenção da temperatura do corpo. E no caso de alguns mamíferos, eles servem como órgãos sensoriais, como por exemplo o bigode de gatos e cachorros, que são chamados de vibriças. Outra característica dos mamíferos é a presença de garras, unhas e cascos. Por exemplo, no caso do ser humano, unha no caso de garras, como por exemplo o leão ou então o gato. E no caso de cascos, como por exemplo o cavalo. E outra característica seria a presença de chifres e cornos. Chifres e cornos que servem tanto para a defesa, como também nas batalhas, nas disputas por fêmeas e territórios. Mas qual a diferença entre chifres e cornos? Chifres, eles possuem tecido ósseo, são formados por ossos, como por exemplo nós encontramos nos alces, e os cornos, eles possuem queratina, que é a mesma proteína que é encontrada, por exemplo, nas unhas e na pele. E nós encontramos, por exemplo, em rinocerontes e nos bovinos, né? No boi. E assim como as aves, os mamíferos, eles possuem a temperatura do corpo sempre constante, ela não varia. Por isso, aves e mamíferos são chamados de animais homeotérmicos. Já, por exemplo, peixes, anfíbios e répteis, a temperatura do corpo deles varia conforme também varia a temperatura do ambiente. Por isso eles são chamados de animais pecilotérmicos. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado entendido. Qualquer coisa, estou por aqui, viu? Falou, tchau!